Tudo bom? Primeiramente, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por ter aceitado aí meu convite para a gente conversar sobre esse assunto tão, né, delicado e Verdade, muito importante, né, Jaque? é Muito verdade. importante, Eu né? que Se agradeço, apresenta aqui Gabi. para os meus seguidores. Ok. Então, eu sou Jaqueline Magalhães, sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos na profissão e quero agradecer a todos por estar aqui hoje, poder contribuir um pouco com esse serviço humano, não é? Que é a prevenção ao suicídio. Eu acho um assunto extremamente importante, delicado, sensível, transversal, mas embora ele tenha toda essa característica, é por isso mesmo que a gente tem que falar. A gente precisa falar sobre isso. A Não é? gente precisa falar sobre isso, né, Jaque? Pois é, e inclusive, né, antes desse nosso bate-papo, eu estava lendo mais sobre o assunto, pesquisando mais, e até me assustou, porque dados, né, da OMS fala que até fiz uma colinha aqui para não me perder, porque Uhum, realmente foi assustador. A cada uhum. 40 segundos acontece um suicídio, né? Por É, ano no são mundo. mais de 800 mil pessoas que tiram a própria Entende? vida, Isso. né? Então, isso Assim, é muito grave. isso são dados, e veja, a gente está falando até de estatística, né? Então, assim, o suicídio propriamente dito, ele traz esse preconceito porque ele está associado a uma série de realidades nossas do dia a dia, como, por exemplo, as religiões, não é? Então, é interessante que as pessoas, quando falam conosco sobre suicídio, falam assim, Ih, fulano morreu. De quê? Mas o que aconteceu, né? Ah, família está em choque. Ninguém fala a palavra. É, a É pessoa como não se toca, né? tivesse, Tudo, né? exatamente, é como se tivesse assim, todo um tabu, todo um preconceito. Óbvio que a morte por suicídio é uma morte trágica, sofrível, ela é multifatorial, tem muita coisa envolvida nisso. Então, automaticamente, as pessoas têm um certo, vamos dizer assim, um certo bloqueio de entrar nesse assunto, né? Eu queria Então, fazer uma primeira pergunta, que é assim muito básica. O suicídio, já que chega a ser o final de uma doença, é uma doença? não, Gabi, assim, então, o suicídio ele não é uma doença, ele é um tema, como eu te falei, transversal, né, multifatorial, e que ele afeta a milhões de pessoas. Enfim, no Brasil, a gente estima, né, por conta do índice da população ser de 18% de portadores de transtornos mentais, a gente sabe que uma enorme, enorme margem desses 18% sejam alvo de uma tentativa de suicídio, de ideações suicidas, enfim. Então, o suicídio ele não é uma doença, ele vem como um comportamento associado a quadros que podem ser psicopatológicos, não só ligados à parte psicológica, pessoas que, por exemplo, recebem notícias de uma doença crônica, de uma doença muito, vamos dizer assim, grave, como, por exemplo, ser soro positivo e tudo mais, que exige uma demanda e também tem um aura de catástrofe, né, de morte. Então a pessoa se Aham. apavora e muitas vezes numa impulsividade, né, num impulso mal pensado, ela então acaba fazendo tendo esse tipo de comportamento. Mas não é uma doença, e embora a gente saiba também que hoje, como você bem falou, a cada 40 segundos a gente tem uma pessoa cometendo suicídio no mundo. Em média, pela Organização Mundial de Saúde, quase 800 mil pessoas cometem o suicídio a cada ano, não é? Sendo que para cada uma a gente estima 20 tentativas, né, de atos Nossa. infligidos contra a própria vida. Então, assim, isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Pela grandeza e pela profundidade do tema, eu fiz um roteiro para a gente não perder nada, porque o meu maior objetivo hoje é que o maior número de pessoas saiam daqui minimamente identificando algumas características do risco a que vá, ela enterra a família inteira. Isso é uma coisa que todo mundo da família vai levar para o resto da vida. Uns vão Sim, esse sublimar. sentimento até de culpa por não ter Com detectado, né? certeza, com certeza. Então, assim, a gente Verdade. também sabe, por dados, por estudos, que há uma média de 130 a 140 pessoas que são atingidas
pelo evento de um suicídio de uma única pessoa. Então, quer dizer, uma pessoa que cometa o suicídio, ela chega a atingir uma rede, não é, de quase 140 pessoas. Então, assim, isso não é uma coisa fácil, porque isso tem todo um impacto na rede pública, todo um impacto na saúde, enfim, na economia, não é? Enfim, por conta de tudo que gera. Então, assim, eu vou tentar ir falando, não é? Porque o suicídio é um fenômeno humano global. E foi com base nisso que se criou o Setembro Amarelo, porque a data, vamos dizer assim, comemorativa, né, entre aspas, para que a gente possa fazer esse trabalho de prevenção, essa campanha, é dia 10 de setembro. 10 de setembro, né? Isso. Foi criado e se disseminou pelo mundo todo, e hoje se faz um trabalho bem expressivo, não é? Aqui no Brasil, a gente não foge disso, mas a gente sabe que faltam ainda políticas mais efetivas, vamos dizer assim. Agora, ontem, na Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente sabe que passou a portaria número 9, segundo o presidente federal, né, da Associação Brasileira Total, que tem as regionais, né, tem as estaduais. Ele, ontem, estava dizendo que passou uma portaria com políticas de Estado, ou seja, não é uma política de governo, são políticas mais efetivas na área de saúde pública que vão poder trabalhar melhor o tema do suicídio, não é? E isso a gente entende que vai entrar governo e sair governo, mas essa portaria vai ser mantida ali. Isso que bom, né? Que bom. Isso é uma conquista que bom, muito verdade. E já que me diga uma coisa, é uma curiosidade, assim, os dados que você tem, que você já lida com isso e tal, no seu trabalho, na sua profissão, existe uma tendência maior entre o grupo mulheres ou dos homens? Ou isso está na média, é igual, é parecido? Como é que é isso? O que acontece? A gente trabalha com muitos dados, né? A gente sabe que em cada continente isso aí vai ter uma característica. Mas o que a gente sabe a nível de estudos, né, é que os homens, eles se matam mais e as mulheres, elas tentam mais. Né? Então, assim, as mulheres normalmente querem transmitir, elas querem falar alguma coisa. Os homens não. Quando eles fazem mesmo. Né? Então, isso é uma característica dos estudos, quer dizer, são dados que a gente coletou nessas pesquisas todas que são feitas atualmente. E, como eu te falei, para a gente considerar um suicídio, a gente tem que, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que tem, a gente chama de parasuicidas, eles têm o hábito por uma questão contextual, de um transtorno e tudo mais, essas pessoas se mutilam. Em um determinado momento, elas não querem morrer, mas elas acabam se mutilando. Então, essas pessoas, elas têm o hábito, assim, têm por prática, né, a automutilação, e em um determinado momento, elas se mutilam e chegam à morte. Né, isso seria, essa tentativa seria a tal da ideação suicida? Não. Ou não? Esses termos também são importantes, mais tecnicamente, tá? Mas o que a gente precisa entender é o suicídio tem que ter uma intenção clara de morrer. Então, eu uso meios de me auto-infligir até me levar à condição da morte, ao óbito. A tentativa de suicídio, ela pode ou não ter uma intenção. Pode ser a pessoa está tentando suicídio para chamar atenção, não propriamente morrer, mas ela pode chegar ao óbito. Isso é uma coisa que é muito discutida. Com relação à ideação suicida, a ideação suicida ela tem uma característica que ela pode estar presente em várias situações, não necessariamente psicopatológicas. Por exemplo, você pode perder uma pessoa querida, muito amada, muito presente na sua vida, e num determinado momento você fala assim, nossa, eu queria morrer, não aguento, quero morrer. Só que você pensa naquilo durante um tempo, por conta da sua dor, mas você nem planeja, nem tem de fato uma intenção e nem de fato tenta. Então você consegue passar por isso. Então, adolescentes, por exemplo, não é? Quando terminam um namoro, ou quando... Nossa, ó a Ana falando aqui, eu acho que isso aconteceu com a minha prima, não queria, mas fez. Pois é, a pessoa às vezes para chamar, entre aspas, atenção, ou um pensamento vão, só tenta para, né, causar assim, um burburinho, mas acaba...
Tem algumas situações contextuais que eu separei justamente para poder pontuar isso com as pessoas, porque, como eu te falei, eu quero que o maior número de pessoas saiam daqui hoje, pelo menos tendo ideia do que elas podem fazer para prevenir o suicídio, quando elas vão conseguir identificar de alguma forma muito, que nem que seja uma forma muito elementar, elas vão ser capazes de falar assim, não, peraí, aqui tem caroço nesse angu. Tem um potencial, uma pessoa em potencial. É isso que eu te perguntar, né? Quais sinais que a gente tem que ficar atentas, né? Isso. Então, assim, primeira coisa, o suicídio é um comportamento que você, intencionalmente, você auto-inflige a você mesmo, não é? Como é que eu vou dizer assim? É alguma coisa que vai resultar na morte. Você se auto-inflige para chegar à morte. Você quer isso. E consegue. Tá? Você chega a óbito. Uma outra coisa importante é que houve um aumento muito grande nos últimos anos da população de 15 a 29 anos cometendo suicídio. Embora seja a maioria as pessoas de idade mais avançada. Tá? Jaque, só um adendo aqui, desculpa, mas eu vi ontem um documentário, pessoal, que eu acho que todo mundo tem que ver na Netflix, chamado O Dilema das Redes. Eu já vi. E é assustador, porque eles falam exatamente isso, que de 2009 para cá, há 11 anos, o suicídio, a taxa de suicídio entre adolescentes e pré-adolescentes triplicou. Isso se dá dos dados, né, do início das redes sociais que vieram parar dentro do nosso celular. Quando isso aconteceu para cá, já tem 11 anos, tudo isso está se transformando e eles chamam muita atenção nossa. E esse documentário foi gravado com funcionários que criaram essas redes sociais, que não trabalham mais, né? Trabalharam no Facebook, Instagram. E eles falaram que quando eles começaram quando criaram as redes sociais, eles estavam achando que estavam fazendo um bem grande para a humanidade, né? Conexão, né? Toda essa interatividade. Só que o que aconteceu? O tiro hoje está saindo pela culatra, né? Porque o pré-adolescente e o adolescente, essa geração dos nossos filhos, meninas, isso é muito sério. A gente está se criando uma geração disruptiva entre as relações sociais presentes. Eles só se relacionam através de internet, através de rede social. Então, a falta de curtida é motivo para baixar essa autoestima, a falta de não comentário ou comentário agressivo. Então, é muito, muito chocante. Esse documentário, acho que é fundamental para todos nós assistirmos, principalmente quem é pai e quem é mãe. Eu fiquei chocada. Esse documentário, ele chama atenção para, assim, eles colocam o foco na rede. Só que a rede tomou conta porque não houve foco em outras questões da vida humana, como laços, não é? Como valores, como desenvolvimento de alguns princípios, não é? Então, assim, ninguém ensina na escola como se relacionar de uma maneira saudável. Ninguém ensina na escola como se comunicar de forma positiva. Né? Aliás, eu gostaria de convidar as pessoas, porque eu estou lançando meu curso o mês que vem, de comunicação positiva e ativa. Não é? Exatamente abordando isso, a comunicação consciente. Não é? A gente tem hoje vários trabalhos muito bons em cima de comunicação, mas esse especialmente, que o meu trabalho específico é em cima de emoções positivas, relacionamentos saudáveis, maior engajamento, quer dizer, um motivo para se viver, né? Significado na sua vida e realizações pessoais. Então, você ter uma comunicação voltada a isso, já é uma garantia de que esse tipo de evento possa ser prevenido e evitado, não é? Quer dizer, você não garante, mas você se direciona a isso, ok? Então, assim, como a gente viu, então, o suicida e suicídio não são a mesma coisa. O suicídio é o ato em si e o suicida ele pode ser uma pessoa com comportamentos suicidas, não que obrigatoriamente tenha chegado a óbito. Por outro lado, eu acho que é importante a gente dizer que o Brasil hoje tem 18%, né, na nossa população de portadores de transtornos mentais. Uma boa e expressiva fatia disso é candidata à questão do suicídio.
não é? A gente fala em suicídio, normalmente a gente associa a depressão, tá? É verdade, muitas das vezes, né? Mas nem sempre, né? Eu tenho visto várias lives sobre suicídio, as pessoas têm falado muito sobre suicídio associado à depressão. E não necessariamente, veja, ele é muito associado, sim, mas também ao transtorno bipolar, ao transtorno de personalidade borderline, ao uso de substâncias, não é? À esquizofrenia, entende? Então, assim, esses quadros, eles também estão associados à prática do suicídio, ao evento do suicídio. Então, assim, nós todos precisamos ter um pouco de clareza disso, porque senão a gente só presta atenção na pessoa que é portadora de depressão. Ou por circunstância, né? É um primeiro episódio, está aí nos primeiros 2 anos da doença, ou porque ela realmente é uma portadora e faz o tratamento, ela é cronificada, tá ali dentro daquela condição. Enfim, então a gente precisa observar que tem algumas coisas que também são inerentes à questão do suicídio. Isso eu fiz aqui uma cola para não me perder em nada, para isso ficar bem claro. Em termos individuais, seriam os transtornos de humor, tá? Se houve tentativa nos últimos meses, isso é muito importante. Se a pessoa fez qualquer ensaio, qualquer movimento de tentativa nos últimos meses, mesmo que a letalidade, a severidade tenha sido muito baixa, tem que estar de olho, tá? Ideação suicida, pessoas que estão sempre falando sobre isso em vários momentos, na mesa do bar, com os amigos, está sorrindo, está em casa, está chateado, em todos os momentos, ela está sempre com aquilo também, ruminando aquilo, guardando aquilo, trazendo aquilo para fora ou não. Ou não. A presença dos transtornos mentais como um todo, o histórico de suicídio na família, tá? A ideação suicida. Por que o histórico? Porque a pessoa fica tão depressiva que pode... Já que ficou congelado. Por que o histórico na família? Explica isso melhor. O que acontece? A depressão, ela não existe assim, nenhuma prova absoluta de que a depressão seja uma doença hereditária. Mas ela aparece normalmente na família. Por exemplo, quando a gente faz anamnese na psicologia clínica, a gente pergunta: tem alguém na família que faz tratamento psiquiátrico? Porque aquilo fica dançando na hereditariedade, não necessariamente de mãe para filho, né? Ou de pai para filho. Isso é o primeiro ponto. E a depressão, como ela se caracteriza, vamos dizer assim, maciçamente pelo rebaixamento de humor, embora não seja só esses os sintomas da depressão, não é? Ela acaba gerando, por conta de todo esse conjunto de sintomas, ela leva a pessoa a uma angústia lancinante. A angústia, ela é como se fosse uma faca na alma. Ela é física, ela chega a doer no meio do peito. É uma coisa desesperadora. Desesperadora. Então, quem é portador de depressão, que chega a um ponto desse, porque não está fazendo acompanhamento psiquiátrico, não está fazendo seu acompanhamento psicoterapêutico, não tem uma orientação clínica correta, não estou, veja bem, desmerecendo nenhuma orientação da psicologia. Mas eu também entendo que as pessoas têm que ter muita atenção na hora de escolher o seu tratamento e qual o objetivo desse tratamento. Uma pessoa portadora de um transtorno psiquiátrico, ela não pode ficar arriscando fazer terapia sem ter um objetivo claro. Porque dali ela pode desdobrar em consequências muito graves. Porque nem todo psicólogo é clínico, entende? Nem todo psicólogo é neuropsicólogo. Então, assim, a gente tem dentro da psicologia vários segmentos. E alguns, como a terapia cognitivo-comportamental, é uma prática baseada em evidências. Existe diferença entre opinião e evidência. Mas eu não entendi o que você falou, só para esclarecer aqui para nós leigos. Quando você falou que nem todo psicólogo é capaz de tratar um possível candidato a suicídio, é isso? Algumas pessoas precisam ter um profundo conhecimento. E se o psicólogo sabe que ele não dá conta, ele precisa encaminhar esse cliente, esse paciente. Às vezes não é a praia dele, ele trabalha com violência da mulher, ele tem essa preferência. Ou se ele trabalha com um público bastante heterogêneo,
é importante que ele entenda que quando ele se deparar com isso, ele sozinho não vai dar conta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o trabalho é em equipe. O trabalho todo é em equipe. Você tem que ter o psiquiatra, você tem que ter assistência social, você tem que ter o psicólogo, você tem que ter a família como rede de apoio, amigos, porque aí você consegue segurar, porque o suicídio não é um caso qualquer. Você tá falando, e Jaque, como é que a gente, enquanto família, a gente percebendo esses sinais que você já falou, como é que a gente, família, enquanto família, pode se portar para ajudar essa pessoa, mesmo que ela não nos peça ajuda? Gabi, o que acontece? A gente tem uma visão um pouco romântica quando a gente faz live aqui. A verdade é que a pessoa portadora de suicídio, ela dá trabalho. E chega uma hora que a família fica, sabe? Tipo, eu não tô... A família fica num grau de estresse tão absurdo que, assim, eles adoecem junto. Entram no meu estado e adoecem junto por conta do que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, foi que eu falei aqui agora, são os quadros que os contextos que sugestivamente, possivelmente, o suicídio possa estar inserido, tá? Só que eu também coloquei aqui que a gente sabe que existem outras questões que podem sugerir o suicídio, como desemprego, índice elevado de miséria, né? Os acessos fáceis, né, a meios de suicídio, né? A gente sabe que tem questões com minoria de orientação sexual, não é? A gente sabe que a população indígena, por exemplo, ela é muito candidata ao suicídio. Então, por exemplo, conflitos agudos em família, né? Violência familiar, isso tudo já... Bullying, né? Bullying também, né? São contextos sociais. Agora, o que a gente diz, por exemplo, no acesso comunitário, né? A questão comunitária? A gente sabe que as pessoas que têm acesso ao sistema de saúde, pessoas que também estão ligadas aos valores sociais, no caso dos adolescentes. Aí entra a questão do bullying, e entre tantas outras, não é? Entra também as atividades comunitárias, né? Você poder transitar, por exemplo, uma pessoa que mora hoje em comunidade, ela não transita na rua por conta do tiro. Então, isso já é um fator inibidor. Claro que isso não é a causa, tudo é muito pluricausal. Mas, nesse caso, a gente sabe que é importante a gente ter vínculo, convívio, práticas saudáveis, olha lá, relacionamentos saudáveis, e não só o medo e o confinamento. Tá? Outra coisa importante é que a escola e o trabalho precisam ter esse olhar. Hoje a gente sabe que o índice dentro das grandes organizações de tentativas e de óbitos por suicídio é bem expressivo. Eles não podem divulgar, porque a gente sabe que isso tem um efeito contágio, mas por uma questão ética. Mas a gente sabe que esses dados existem. Então, se divulgar mais as taxas de suicídio, isso contagia? Não, A gente sabe. Mesmo? Eu vou até chegar aí, porque isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, as lives, eu tenho muita delicadeza com isso, porque primeiro que eu não acho suicídio nem bonito nem feio. Eu acho que o suicídio é o suicídio. O que a gente quer aqui? A gente quer passar para as pessoas que elas identifiquem a possibilidade disso acontecer. Então, tem muita gente que entra nessas lives, ou que faz parte de pequenos grupos, ou até de grandes comunidades, como tem, por exemplo, nos transtornos alimentares, e que incitam isso. Não é? Então, a gente tem que ter esse olhar com muito critério, especialmente com os adolescentes. Pois é. Lembra da época da baleia azul, que eles estavam se riscando? Lembro. Aquilo foi uma delas. Mas existem outras que não são tão expressivas, tão significativas, ok? Então, assim, o alerta maior, isso aqui tem que ficar... Memoriza isso. Isso é muito importante. Falar sobre querer morrer ou se matar. Veja, querer morrer é uma coisa e se matar é outra. Mas eles falam. O candidato fala. Uma outra coisa... Isso já são sinais, né? Eles falam assim, eu estou pensando em, sei lá, eu estou pensando em beber muito remédio, né? Então, assim, peraí, então ele está querendo se matar. Mas nem sempre querer morrer pode significar querer se matar. Às vezes a dor é intensa, a pessoa fala, nossa, eu quero acabar com esse sofrimento, eu prefiro morrer. Mas ele não quer se matar.
Ele não está aguentando o tranco, né? Então, essa é uma outra questão. Falar da falta de propósitos ou motivos de viver. Pessoa que está sempre se queixando. Nossa, eu não sei o que eu faço da minha vida é uma desgraça, tudo que acontece comigo é de pior, sabe? Ninguém me ama, eu me sinto Aquela pessoa que é muito vítima, né? Sempre está se vitimizando, né? Às vezes ela é vítima de alguma coisa, só que ela não sabe sair daquele lugar, ela precisa de ajuda, né? Ela não consegue ter um repertório saudável, ela não consegue entender que tem a hora de sofrer e a hora de crescer, não é? Então, ela se perde na dor dela. Então, ela vai trazer esses comentários no dia a dia. Uma outra coisa importante... Sim. São pessoas que sentam, às vezes está todo mundo rindo, brincando, de repente ela começa a falar de coisas horrorosas, sabe? Ela entra com temas assim pesados. Tipo, você viu aquele filme que aconteceu isso, aí conta aquele corolário de desgraça que estava no filme. Só tragédia. A preferência, inclusive, é essa, né? Ou então falar sobre as tragédias do dia dos noticiários, né? Que tem gente que adora ficar só vendo isso, né? Notícia ruim. Isso aí. Que alimenta disso, né? Uma coisa estranha. Pois é. Uma outra questão, e aí a gente já entra mais num padrão... Aqui mais... rapidinho, Jaque, só para ler aqui, ó, o Mauro está falando, ó, o livro Ponto da Virada explica por que não se deve divulgar episódios de suicídio, principalmente em adolescentes. O que fez acaba servindo de exemplo para quem está com a ideia de fazer o mesmo. É verdade, Mauro, que a Jaqueline acabou de comentar com a gente, né? Uhum. E isso é importante, Gabi, porque assim, como a gente está falando, existe um lado que é mais social, mais cognitivo, mais do desempenho, do comportamento, mas tem coisas que são assim marcadores. Por exemplo, excesso de sono, ou então muita agitação. A pessoa que começa a fugir do padrão dela do dia a dia, começa a ficar agitada, negligente, avoada, e daqui a pouco está muito agressiva. Ela começa a ter um destempero. Veja bem, não é todo mundo que destempera que é candidato a suicídio. Mas o suicida que tem já todo um histórico de tentativa, de internação prévia psiquiátrica, que já faz acompanhamento com o psiquiatra, mesmo que não tenha internação, todas essas questões têm que ser levadas à pauta. Tá? Não é uma coisa que vai causar, mas são muitas coisas que a gente tem que estar atento. Dentre elas... É um conjunto, né, de coisas, né? Outra coisa importante também é quando as pessoas começam a ter distorções. Por exemplo, eu sou um fardo para minha família, ninguém me ama, nada na minha vida dá certo. Essa proposta, né? essa crença, que é uma crença, porque não é real, a pessoa começa automaticamente a se isolar, começa automaticamente a se distanciar dos seus propósitos de vida, não é? E isso vai fazendo com que ela entre num grau de sofrimento muito grande. Mudanças bruscas de humor e mostrar-se com raiva ou falar que busca vingança contra alguém. Tudo isso são composições que podem estar dentro do quadro do suicídio. E uma coisa que eu deixo aqui também, Gabi, assim, muito importante isso, como identificar um risco iminente. Tá? Isso tudo que eu falei anteriormente, isso aí a pessoa vai acompanhando e tudo mais. Mas tem alguma coisa que é muito iminente. Existem algumas avaliações feitas por nós psicólogos, mas que não é a pauta aqui. E que sinalizam no contexto psicológico. Aí entra aí eu não estou puxando sardinha não, tá? Isso aí é dado, é evidência. Claro. Então, assim, a gente sabe que o que pode ser mudado dentro do contexto do suicídio, o que pode ser mudado são intervenções psicológicas, cognitivo-comportamentais, tá? Então, assim, a medicação baliza, a medicação regula, a medicação não é para o suicídio, a medicação é para a pessoa que porta alguma psicopatologia, algum transtorno, ok? Ou alguma doença que seja, que vulnerabilize a pessoa a isso. Mas a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem base em evidências científicas, estudos comprovados, que através da prática cognitivo-comportamental existe total possibilidade de autocontrole, de você desenvolver autoeficácia,
de você melhorar suas habilidades sociais. Isso tudo é repertório da psicologia, tá? Melhorar a interação social da pessoa, né? Uma outra coisa super importante também que a gente traz é melhorar a qualidade dos relacionamentos, sabe? A gente vai fazendo um trabalho em rede, em teia, para que essa pessoa comece a ter senso de pertença, né? E ela saiba que ela pode contar com alguém. Aliás, a gente diz na saúde mental, né, que se a gente tem um amigo que a gente é capaz de ligar às 3 horas da manhã e ele vai te ouvir, a gente está super protegido de muitas coisas dentro da área da saúde mental. Você vê a importância que é uma relação, um vínculo, um afeto, né? É verdade. Então, outra coisa também, Gabi, que eu não quero perder de vista é a questão da fé, né? A gente sabe que pessoas que praticam algum tipo de atividade ligada à fé, eu não vou falar religião, porque pode ter outras coisas, né? Mas a gente sabe que essas pessoas diminuem o risco e a probabilidade do suicídio. E algumas pessoas religiosas também, porque elas se fixam nos preceitos da religião, né? E aí elas evitam, embora elas possam ter. Mas isso não significa que um dia não venham a fazer. Tá? Isso é uma coisa que inibe. Então a gente sabe que nessas categorias todas, senso de propósito, que inclusive é tudo que a psicologia positiva trabalha, né? Então, assim, isso é muito legal. Não quero perder isso de vista, porque isso é muito, muito, muito importante. Sobretudo, e agora uma parte prática, que a gente está falando de um risco iminente, de uma parte prática, que é não deixar ter acesso a meios letais. Arma de fogo, remédios. Olha, o excesso de alguns remédios, que eu não vou citar o nome aqui, coisas muito tolinhas da farmácia, né? Que a pessoa pode cair num risco de ter que fazer um transplante de fígado, e se não fizer, ela morre. Então, assim, sabe? Então, são coisas muito sérias. Então, evitar acesso... Isso é gatilho, né, Jaque? Para quem já está nesse processo, pensando e está naquela facilidade, com né? certeza, com certeza. Entendi. Também, por uma questão pessoal, eu não vou dizer aqui quais são os principais métodos, o primeiro, o segundo e o terceiro. Não me interessa isso aqui agora. Me interessa falar de vida. E não de como morreu, tá? Claro. Mas acho que a pessoa tem que estar ligada. E sobre isso, Jaque, o seu olhar profissional para a gente que é mãe, pai, de adolescente, de jovens. E assim, eu fico muito preocupada. Assim, é claro que a gente sabe a educação que dá, que a gente conduz, mas é aquilo, hoje a internet mudou muito a forma com que os nossos filhos se relacionam, né? Eu vejo assim, por exemplo, aqui no meu condomínio, eu quase não vejo jovem lá embaixo, eu não vejo quase criança mais correndo, brincando na piscina, correndo de bicicleta. Os meus filhos quase não saem. Claro que a gente agora está numa pandemia, mas o movimento que eles têm feito devido à internet ter chegado no nosso mundo e eles praticamente terem nascido, né, vivido dentro desse contexto novo, digital, isso é muito preocupante, porque eu vejo, assim, casos, assim, próximos até, já soube de histórias de suicídios de adolescentes que eles conheciam, de colégios, e você vai ver, gente, como é que pode isso, né? Com você como profissional, o que você nos orientaria, enquanto mãe e pai que está nos assistindo aqui, essa atenção especial? De uma certa maneira, o que você está trazendo é que a internet possa ser uma variável que tenha causado algum impacto para que essa pessoa, ou tenha sido uma forma de gatilho, talvez, para que essa criança ou esse adolescente tente o suicídio e até mesmo... Por quê? A internet trouxe um novo mundo. Ele, ao mesmo tempo que aproximou, entre aspas, virtualmente, desconectou essa geração. Eles, assim, não gostam de falar no telefone, não gostam de se encontrar muito, só ficam no joguinho ou nas redes sociais, ou fala gravando áudio. É uma coisa estranha o relacionamento deles. Eles não têm um preparo presencial de lidar com a frustração, de ir lá acontecer, fazer, buscar, como a gente teve, né? Uma coisa saudável. Eu só vou fazer uma correção. Sim. Se a internet fosse 100% responsável pelos fragmentos das relações familiares,
fosse 100% responsável por toda uma corrosão na engrenagem de laços, né? Eu até falaria assim, não, tem estudo que prova isso. Claro que mudou, claro. Sim, mudou. Não é a causa 100%, mas mexeu com todos nós. Nós que somos mães aos 40, 50 anos. Eu acho que tem muita mãe perdida aqui. Tem muito pai que... Mas você está falando uma outra coisa agora. Tem muito pai e muita mãe perdida. Então vai se achar. Porque se a mãe não está se achando, a mãe tem que procurar ajuda. Pois é. Como lidar? Vai procurar saber como lidar. Por exemplo, quando eu atendia criança e pré-adolescente, eu hoje atendo a partir de 16 anos, tá? Mas quando eu atendia os menores, a primeira coisa que eu falava para os pais é quanto tempo essa criança fica na internet, no tablet. Porque o pai quer conforto quando chega, ele quer ver o Jornal Nacional, quer dizer, para quem é fã da Globo, né? Quando não é outra coisa. Então, assim, o cara chega, ele quer sentar e fazer um lanche, ele quer falar com a mulher o que ele tem que pagar e tal. E a criança quer falar, e a criança quer conversar, e a criança quer fazer laço. Aí o pai começa a fazer um modelo, né? Tipo assim, vai lá, vai pra sala, senta ali, pega o tablet, vai jogar, vai não sei o quê. Por quê? Porque o pai também está esgotado. A mãe também está cansada. Já existem outras demandas. Então, sim, o que mudou não foi bem a internet, foi tudo. Foi um pacotaço. Especialmente agora com essa pandemia. Então, remudou mais ainda. Então, hoje, o que a gente quer dizer com o suicídio, veja, ele pode estar ligado a isso. Eu acho que a gente pode até fazer uma live mesmo falando sobre internet, dependência de internet, o que isso gera, o caos que isso é na vida de uma família, enfim. E aí a gente pode abrir uma pauta para isso que eu acho super relevante. Mas com relação ao suicídio, a internet pode ser até um coadjuvante, mas não é uma causa única. Por trás disso tem toda uma negligência, tem todo um faz de conta que não estou entendendo, é assim mesmo, a tecnologia está vindo para ficar, se não for desse jeito vai ser como... Então, assim, é uma outra vibe, mas assim, isso acontece, mas não que seja só por causa disso. Porque senão todo mundo que estivesse na internet ia estar candidato a isso, e não é assim. Tá? Verdade. Então, uma coisa também que eu quero deixar aqui, que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade de estar com grupos, em condomínios, que eu também faço pequenas palestras e também acompanho algumas pessoas, é o acesso aos centros de apoio como o CVV, que estão disponíveis 24 horas por dia. O CVV tem 50 anos. Ele nasceu em São Paulo, ele veio dentro, eram pessoas espíritas que depois entenderam que não é doutrinando que a gente vai resolver, mas é ouvindo. Então, existe um treinamento para que aquelas pessoas estejam aptas ao acolhimento, sem julgar, sem perguntar seu nome, sua identidade, para que elas possam te escutar. Você fala o que você quiser e elas vão saber fazer a intervenção naquela hora. Então, é muito importante que as pessoas tenham acesso, saibam dessa informação. Existem outros, tá? Mas o CVV é o mais antigo, é o mais expressivo. Ele trabalha com o que a gente chama de uma abordagem... Ele começou, né, dentro de um viés que a gente chama rogeriano, do Carl Rogers, bem humanista, bem bacana, e está aí até hoje, fazendo um serviço espetacular, extremamente significativo e expressivo, tá? Uma outra coisa também que é importante, que a gente sabe, é que a gente tem que trabalhar para que hajam políticas mais exigentes, como, por exemplo, ter controle de medicação, sabe? Leis que realmente proíbam algumas coisas, como menor de idade comprar remédio, ou menor de 21, sei lá. Tem que saber se a pessoa está com sua identidade, sabe? Ter um controle maior. Hoje a gente sabe que muitas farmácias entregam remédios à galega, não quer nem saber. E está vendendo e está entregando. Tá? Outra coisa importante também é evitar ter uma certa ética quando fizer um relato público, como o que a gente está fazendo aqui. Porque a gente está vendo que o número aqui está oscilando dessas pessoas. Se cada uma daqui for falar o que a gente está falando para 3 pessoas, e essas 3 pessoas falarem para mais 3 pessoas... Já forma uma rede grande de ajuda, né? A gente está fazendo um serviço bárbaro. Com certeza. Sabe? Então, assim, cuidado. E, sobretudo, o controle com a liberação de armas para a população civil. A gente sabe que nos Estados Unidos, quando eles fizeram um controle muito, muito mais rigoroso
sobre a venda de armas, o suicídio e os acidentes melhoraram muito. Então, assim, vamos ter esse carinho, né, pela humanidade. A gente agradece, né? A gente não pode ter uma vida só de eu te ataco. Tem que ser também eu te defendo, tu me defende, né? Tem que ter uma certa cumplicidade. Enfim, basicamente, seria isso. Mas tem algumas considerações aqui que eu acho que é importante, né? A psicologia, ela não é terra de ninguém. A psicologia, ela é uma ciência do comportamento. A gente pode falar o que a gente quiser, mas a psicologia é a ciência do comportamento. Como a medicina é a ciência biológica, né? A psicologia do comportamento. Se a gente senta, está se comportando. Se a gente levanta, a gente está se comportando. Se está pensando, tudo é comportamento. Os existencialistas, que são fundamentados em filosofia, quando verbalizam questões da filosofia, estão falando de comportamento dentro da filosofia. Então, eu quero dizer que eu peço às pessoas que elas fiquem muito atentas a terem uma psicologia atualizada, séria, responsável, ética. Não é o baratinho, não é aquela pessoa que é bacana, né? Ah, mas ela não é psicóloga, não, mas ela faz um trabalho tão bacana. Tudo bem, vai lá. Mas depois não vai dizer que a psicologia deixa de ser. Porque a psicologia, ela faz o papel dela, mas a população tem que fazer o dela também. Né? Então, assim, ter esse cuidado. Quando for escolher um psicólogo, verifica se ele está ativo no Conselho Regional. Não deixa isso passar em branco. Né? Se ele tem alguma ação, tem pessoas trabalhando com diploma falso. Meu Deus. Falso. Tivemos colegas que tiveram clínicas desmontadas em Botafogo abertas há mais de 5 anos, tratando de autistas. Isso tem alguns anos. Meu Deus, que perigo, né? Teve uma outra pessoa que foi presa aqui na Barra da Tijuca, não era formada, parou no 5º período, tinha cartão, tinha tudo, com a agenda cheia, gente. Agenda cheia. Então eu peço, o suicídio, ele é evitável. Todos nós sabemos pelas estatísticas que pela Organização Mundial de Saúde, tá? Não sou eu que estou dizendo, não, isso é fato. 90% dos casos poderiam ter sido evitados. 90%. Se as pessoas tivessem tido algum crivo, algum filtro. Alguma orientação, né, séria. E hoje a gente sabe disso. Então, assim, o que a gente precisa entender? Observar esses comportamentos, as falas, tentar prevenir se essa pessoa já tentou alguma vez, fazer um monitoramento dessa pessoa, falar com os amigos para terem o cuidado de também fazerem essa parceria, não é? E, Jaque, dentro disso que você está falando, que a gente tem que ficar atento para ser feito, né, enquanto família, o que a gente não deve fazer? Porque às vezes a gente peca pela omissão. Ótima. Né? Ótima pergunta, Gabi, ótima. Uma das coisas mais interessantes que a gente observa nos estudos, né, é relacionado, por exemplo, ao perfeccionismo. O adolescente, muitas vezes, o pai fala assim, nossa, meu filho só tira 10. Esse garoto é uma capacidade, né? O garoto é maravilhoso, o garoto não sei o quê, o garoto não sei o que lá. E o garoto vai e procura atender as expectativas desse pai. Por A mais B, o garoto se apaixona, por exemplo. Já não dá aquela atenção 100% para tirar 10. Passa a tirar 8. Aí o pai diz assim, o pai, a mãe, o parente, sei lá, a galera parental ali. Poxa, meu filho, você tirou 8, mas você é um garoto de tirar 10. A média é 5. Mas você é um garoto de tirar 10. Veja bem, eu não estou dizendo que a gente tenha que deixar de buscar a excelência. Eu estou dizendo que buscar a excelência não é a mesma coisa que perfeição. E tem pai sim, e tem mãe sim que faz isso. Cria essa expectativa eterna, né, sobre os filhos, né, de comportamento, de resultados, pelo amor de Deus. Busque a excelência junto com os seus filhos, não é para os seus filhos só, junto com eles. Mas não exijam dele a perfeição, porque ele não vai conseguir, e isso pode ser um caminho danoso. Uma outra questão também é crítica, né? A maneira como você faz a crítica. Então, isso pode atingir e magoar. E se você já tem um adolescente predisponível à depressão, isso atinge ele em cheio.
sentimentos de rejeição e predileção. É uma coisa horrorosa. Né? Tem pai e mãe, ô Gabi, que fazem isso. A gente só vê aqui na internet todo mundo feliz, sorrindo e rico. Mentira! Mentira, nos bastidores é tudo muito diferente. As pessoas sofrem demais, elas choram demais, elas procuram ajuda de toda a ordem. E muitas vezes a pessoa está do lado dentro de casa e ela vê e ela não quer ver. Ela vê. E não é a internet que tira isso não, tá? Ela vê e não quer ver. Então, essa pessoa também precisa procurar ajuda. Veja, eu não estou fazendo aqui tribunal de ninguém, não. Eu estou dizendo que ela também precisa de ajuda. Então, são coisinhas que um pai e uma mãe que não saibam o que fazer, como você disse, às vezes a gente fica perdido. Então, vai se achar. Procura ajuda. Vai falar com quem entende. Leva ao médico. Pergunta para a vizinha, para a amiga, para a tia, para a avó, para alguém. Não sei. Mas não fica parada. Porque isso tem preço, entende? Sim, claro. Isso tem preço. Uma outra coisa super importante que eu também acho, lembrando aqui que eu anotei, no serviço público existem alguns serviços que estão disponíveis. Você sabe que isso aqui é Brasil, a gente sabe de todas as dificuldades, mas existe. E a gente precisa lutar para isso melhorar, que são os centros de atenção psicossocial, tá? Esses lugares, eles são a porta aberta para a saúde mental no nosso serviço público. Eles vão fazer acolhimento, eles vão marcar e tal. E a família vai poder acompanhar, porque a família também é acolhida para poder ter lá a sua dose de psicoeducação. Saber lidar com isso, né? Saber lidar com isso, tá? Então, você vai ter os ambulatórios, você vai ter isso só. Porque, veja, Gabi, a questão não é só identificar, é saber manejar. Eu percebi isso, mas não sabe como fazer. Então, assim, primeira coisa, não precisa ser psicólogo e psiquiatra, assistente social ou um líder religioso para você poder dar ao outro empatia e confiança. Entende? Hoje à tarde eu estava vendo a live do Ricardo, que é um querido meu, uma pessoa que milita na psicologia positiva, e ele falou em boas doses de empatia. Eu acho hoje que a gente tem que fertilizar o coração para ter amor, gente. Cadê essa palavra que sumiu? Meu Deus! Você fala em amor, eu tô falando para você, tipo assim, pô, mas essa palavra não é da pauta aqui, essa palavra não é da live. Que amor é esse? E você vê, Gabi, que as pessoas falam de relacionamentos, de casal, de não sei o que, coisas com filho, mas ninguém usa a palavra amor. Eu desafio você fazer uma pesquisa durante um dia inteiro para você procurar o tema do amor dentro da internet. Eu desafio. E quando ele aparece, ele está associado a alguma religião. Eu desafio. Então, isso é a mesma coisa falar da fé. A gente fala da fé associada à religião. A gente não fala na fé como potência em crer para ir adiante. A gente não tem isso. Desculpa. Interrompida. Então, eu quero deixar aqui algumas falas muito práticas por experiência minha, tá? Isso aí é um trabalho meu, que foram algumas falas que eu captei dentro da minha clínica. Alguns comentários ofensivos, tá? Para os portadores de algum tipo de transtorno e que estavam fazendo tratamento e tudo mais. Aliás, antes de fazer o tratamento, porque depois que passa por lá, a gente faz a psicoeducação. Tá? Lá no espaço, a gente não deixa isso em aberto. Sim. Trabalha que passa. Isso é falta de um trabalho. Isso é um ofensivo. Vai estudar, não quer nada com a responsabilidade. Sabendo que depressão faz a cognição ficar ruim, a concentração nem se fala, porque a energia cai, tá? Só vive de cara amarrada. Nunca vi isso. Faz tudo para esse garoto, para essa garota, ela nunca está satisfeita, tá sempre não sei o quê. Isso é o ofensivo. Remédio para quê? Isso é frescura. Vai arrumar alguma coisa para arrumar seu quarto, né? Para que vai levar um psicólogo? Psicólogo é para maluco. Já digo aqui o seguinte, psicólogo não é para maluco. Psicólogo é para gente inteligente. E maluco também é inteligente. Por isso que ele faz terapia. Senão ele tinha pirado há muito tempo, serinho, não voltava mais para ter conexão aqui com o mundo real, que é o mundo, né, nosso, do dia a dia. Uma outra coisa também terapia é fazer uma faxina.
Pega na vassoura e vai trabalhar, que você vai ver que rapidinho isso passa. Isso é para chamar atenção. É outro também muito comum, tá? E tem também os defensivos, que é assim, é um pouco de vó, né, de mãe. Ah, não faz assim não, é o jeito dele. Deixa, isso aí, deixa, esse é o jeito dele. Ou então logo vai passar. Isso vai passar. A gente sabe. Nossa, já e tudo isso, acho que a gente ouve tanto ao longo da vida, né? É mas muito olha, a gente tem que ter impressionante. cuidado para ouvir, mas isso daí que a gente ouve nem sempre tem a ver com isso. Isso pode ter um fundamento. Não, sim, claro, mas às vezes é porque a gente, entre aspas, se acostuma, né, a ouvir essas frases e de repente não presta atenção no que tem que ser, né, olhado mais com carinho, mais de perto. Quer ver outra muito interessante? Ah, isso aí tem algum motivo, mas deixa a pessoa, ele ou ela, não quer falar, mas a gente entende. Isso é o paninho quente, né? Ah, deixa, o tempo cura tudo. Deixa, tem alguma coisa, o tempo cura. Reza que passa. Reza que passa. Deus cuida, vai passar. Deus cuida, eu também concordo. Só que a gente tem que agir. Senão o negócio vai ficar feio. Pode ficar feio, tá? E tem aqueles que são as justificativas, né? É assim, o pai era assim também. A mãe era assim. Você tá justificando, ó. Tá? E aí você tem que ver, por exemplo, tá, a mãe era assim, o pai era assim. Mas o que aconteceu com esse pai e com essa mãe que o negócio não ficou bom, né? Se a mãe era assim, o que aconteceu com a mãe, né? Com o pai? Qual é o tipo de desfecho que teve? Sofreu? Se realizou? É feliz? Né? Isso é falta de fé. Gente, o que mais tem é gente em depressão dentro das religiões. E a depressão não passa. Será que quem é portador de uma doença endógena, né? Será que ainda não deu para entender isso? Que tem milagre sim, mas é quando a depressão é episódica. Quando ela não é, querida, não vai rolar, tem que cuidar. Simples assim, né? Não estou julgando a religião de ninguém, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que tem que providenciar, que isso é um gatilho para o suicídio, né? Está aprendendo que a vida não é um mar de rosas. Deixa que ele vai aprender, né? Precisamos sofrer para aprender. A vida está ensinando para ele ou para ela. Tem tudo nessa vida. Deixa que ele vai resolver. Ou seja, o fato de você dar coisas, né? Então, assim, deixa que ele resolve, ele vai dar conta, né? É normal nessa situação tal. Isso aí são as justificativas. E tem as personalizadas, né? A pessoa está conversando com assim, olha, a pessoa está vendo que falou, olha, se fosse comigo, só que não vai ser com você, é o outro que está doendo. Outro personalizado. Eu não entendo. Comigo nunca foi assim. Né? Quer dizer, é zero empatia. Né? Aquela sensibilidade tratoriana. Tá ali. Né? Ou então, para mim tudo isso é super estranho. Né? Então, isso é uma outra fala personalizada. E você falou agora dos adolescentes, Gabi, e eu falei do perfeccionismo. E todos nós temos muita preocupação com erros. Mas eu quero também deixar isso claro aqui. Identificar não é só esconder coisas letais dentro de casa. Identificar é falar. Então, eu queria deixar aqui que, que a principal característica mesmo, que a gente tem hoje é a gente saber que quem já tentou pode tentar. Os casos de psicose não é incomum acontecer suicídio. Pessoas que têm por hábito se automutilarem podem conseguir, em algum desastre da vida, conseguir. Não quer morrer, mas acaba acontecendo. A gente sabe que tem pessoas que gostam de chamar atenção. Eu só não quero passar aqui algumas avaliações da psicologia para não ficar uma coisa muito... Eu quero só que as pessoas guardem isso, tá? Vamos começar a ter uma delicadeza. Veja, quando essa pessoa passa por uma internação e que ela teve um episódio que envolveu o suicídio, a gente precisa monitorar essa pessoa, porque o objetivo é diminuir o número de tentativas, tá? E peço aos colegas psicólogos, pelo amor de Deus, se encontrar uma pessoa assim, não faz, depois eu vejo, estou avaliando, não.
alerta, peca por excesso de cuidado, mas não por carência. Isso tem preço. Já que deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa que no passado tentou suicídio algumas vezes e hoje, no presente, se diz curada, fala, ai, não, eu hoje estou. Isso de fato é real? Ou essa tendência vai com ela o resto da vida dela? Lembra, Gabi, que a gente falou agora que o suicídio ele está acoplado, associado aos transtornos ou algumas contingências, como dor crônica, a notícia de uma doença grave e tudo mais. O suicídio ele não acontece, tipo assim, eu estou triste, vou lá e tento. Mas tem algumas circunstâncias que, por exemplo, término de um relacionamento, a morte de um parente querido, de um ente querido, não é? O próprio senso de não realização pessoal, sabe? São adendos que podem pesar nisso tudo. Mas uma pessoa que já tenha tentado, isso que você está me dizendo, faltam muitos elementos. Eu não posso chegar aqui dentro de uma aventura, né, achar alguma coisa. Lembra? Eu trabalho com evidência. Entendi. Então, assim, para isso eu teria que avaliar se essa pessoa é portadora de algum transtorno, se ela já foi internada, se já teve caso na família, o que ela estava passando naquele momento, não é? Quem não, um dia por sofrimento agudo, dúvida. Agora, lembra, o suicídio ele é a mais grave distorção cognitiva que se tem. Porque a pessoa acredita que morrendo ela está resolvendo tudo, porque ela não tem repertório para isso. Por isso que a psicoterapia, juntamente com a psiquiatria, fazem um trabalho belíssimo, junto à família, sobretudo. Agora, tomar remédio melhora? Melhora. Mas não é o tratamento que a gente recomenda. Tem que estar tudo ali junto. Para fazer fronteira com a causa, né? Não só remédio, não só sintoma, né? Exatamente. Entendi. Então, assim, eu quero deixar aqui, eu estou dedicando essa live hoje para uma pessoa muito querida, muito querida, muito querida mesmo, e que há pouco tempo passou por uma situação dessas e pela proximidade, eu quis fazer isso para que outras pessoas não passem por isso. Porque isso não tem volta, não tem retorno. A gente vai para frente, a gente continua respirando, mas a gente sabe que isso daí enterra muito daquilo que a gente tem de bom, de melhor, de alegria. Assim, muitas vezes a gente não recupera mais isso, sabe? Então, assim, que a gente fertilize amor, né? Para colher carinho, para colher atenção, para a gente colher cumplicidade, para a gente poder colher generosidade, não é? Que a gente possa ter palavras de encorajamento, não é? Que a gente não julgue. Outra coisa importante, não precisa ser profissional para acolher, não precisa. Qualquer pessoa pode fazer o primeiro acolhimento, é só sentar e ouvir, vem cá. Vai para um lugar reservado, onde tenha todo o tempo do mundo para essa pessoa conversar com você. Seja capaz de abrir mão de alguma coisa que você ia fazer para ouvir alguém. Seja útil. Isso é muito importante, né? Seja útil a você, porque você vai crescer junto. Você está saindo do teu mundo para ir para o mundo de alguém. Então, assim, eu quero agradecer de verdade as pessoas que acompanharam toda a trajetória da nossa fala, lembrando mais uma vez, estejam atentos, se essa pessoa tem algum sinal de sofrimento psicológico, de conflito agudo, seja portadora de fato de uma doença, de um transtorno mental, se ela já faz tratamento psiquiátrico, se ela já esteve internada previamente, se tem histórico na família, se ela tem um ambiente seguro, se ela tem uma rede de apoio boa, tudo isso, veja, eu tô falando assim, mas é tudo junto, não é? Sim. Agora, o principal é que a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai impedir todas as tentativas que elas aconteçam, mas que a gente possa ter pelo menos boa vontade com isso. Que a gente tenha boa vontade, que a gente faça isso, fertilize o coração para doar carinho, cumplicidade, empatia, acolhimento, para que essas pessoas possam sair de candidatos a suicidas, para que elas sejam pelo menos pessoas resilientes, que elas tenham tentado, mas elas voltem muito mais fortes para nunca mais fazer.
É Isso isso. aí, Jaque, é isso. Nossa, eu agradeço muito tudo isso que você falou pra gente, nos orientou, porque foi de grande, grande contribuição, viu? Agradeço profundamente, Jaque, porque é um Obrigada, assunto eu. muito delicado, realmente, né? De se falar, de se tocar, ainda é um pouco tabu, mas a gente precisa falar sobre isso. Obrigada, viu, Jaque, Precisa. pelo seu Nada, eu tempo. só quero deixar aqui as pessoas cientes que a partir do mês que vem eu vou fazer vários mini vídeos e alguns até um pouco mais extensos, falando sobre questões da psicologia. Não é? Fala sobre o seu Instagram, o arroba dele, para o pessoal te seguir. É o arroba Epsis, Jaqueline Magalhães, underline Epsis. Mas se botar o Epsis, aparece. Isso, Epsis, gente. Então sigam tá? a Jaque lá, porque ela só dá excelentes orientações, viu? Ai, Eu sou prova obrigada. disso. Obrigada, Gabi. Muito obrigada pela Obrigada, oportunidade, Jaque, tá? viu? E a gente vai fazer, ó, teve algumas mães aqui pedindo para a gente falar sobre a questão da internet, sim. Essa Claro, relação claro. entre adolescentes, A gente pais, tem vários, a mães, gente hoje tem um material vasto sobre isso. Não é? que é Sobre importante, orientação, sim. como é que você negocia isso com seus filhos para que eles não fiquem tanto ali, o que, que você pode fazer a mais. A gente tem uma brincadeira que eu faço muito no consultório com famílias, tá? Intervenção familiar, que a gente chama de caixinha mágica, né? A Pandora. Então a gente faz uma caixa onde a gente coloca ali a semana inteira um monte de coisa e no fim de semana tem que ter uma refeição todo mundo junto e a gente abre a caixa. Ai, Isso ótimo. fica a dica. A Fica minha essa dica. pequena aqui tá Ah, empurrando, tá gente. toda descabelada, tá me empurrando aqui meu tripé. Ah, então é Tá isso, certo. gente. Obrigada, Jaque. Pessoal que acompanhou aqui a gente, muito obrigada, tá bom? Tá? Muito Obrigada. Então, obrigada pela beijo, Jaque. oportunidade. Beijo, Beijo. pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, Até viu? a próxima. Tchau, Tchau. tchau.